o Gazeta Entrevista, já de volta aqui na sua TV Gazeta. E neste terceiro bloco do Gazeta Entrevista, eu estou recebendo o secretário estadual de Educação, Daniel Zen. Olha, ontem a Secretaria de Educação lançou um projeto interessante, é o Projeto Vida, que vai trabalhar junto à comunidade escolar temas como gravidez na adolescência, né, prevenção ao uso de drogas, obesidade. O Acre tem um número de obesos acima da média, né? Então isso tem que ser trabalhado junto às crianças, aos adolescentes. E então, secretário, como é que está o andamento desse projeto? Boa noite. Boa noite, Rogério. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, o Projeto Vida, na verdade, é uma grande confluência de boas práticas já realizadas por outras instituições, através de outros projetos. Eu citaria aqui, sem muito esforço, pelo menos uma meia dúzia deles, o programa Crack é Possível Vencer, né, do Ministério da Justiça, que aqui no Acre é conduzido pela Secretaria de Segurança Pública, o programa Conte Até 10, do Ministério Público, que é uma ação do Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui o Ministério Público Estadual atua nas escolas também nessa questão da prevenção à violência. O PROERD da Polícia Militar, que atua com os pequeninos do 1º ao 5º ano. Então, uma série de tendas da juventude, da Assessoria Municipal da Juventude, rodas de conversa da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, uma série de outras iniciativas, mas que todas elas têm uma certa limitação quanto à quantidade de escolas que eles conseguem atingir. E ao longo do tempo a gente vem observando uma reivindicação grande dos nossos diretores de escolas, coordenadores, gestores escolares, no sentido de que tem alguns problemas que são recorrentes, entra ano, sai ano, a questão da violência dentro da escola. Essa questão salta aos olhos, né? Salta aos olhos. Eventualmente vídeos que chegam às redes sociais. Exato. De alunos, né, de cenas de violência entre os alunos, coisas impressionantes. Isso choca a todos, né? A escola realmente não é o ambiente para esse tipo de coisa. A gente vê, infelizmente, com muito pesar, constata essa questão do uso de drogas, lícitas e ilícitas. A gente tem, como você falou, um dos maiores índices de obesidade infanto-juvenil e obesidade geral. No Acre, 53% das pessoas estão acima do peso, né, se considerar somente as pessoas acima de 18 anos. Então é um dado muito chocante, que é preciso ser trabalhado, e nada melhor do que a escola. E também o índice de gravidez na adolescência, que também é muito alto, né, no estado do Acre, principalmente na capital Rio Branco. Então, conversando com todas as instituições parceiras que já realizavam o trabalho junto com a Secretaria de Educação nas escolas, Ministério Público, Universidade Federal do Acre, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, as diversas secretarias estaduais e municipais, nós decidimos fazer uma grande convergência de esforços, né, de interesses, né, e trabalhar. O objetivo principal do Projeto Vida é estimular hábitos saudáveis nos jovens e adolescentes para constituir adultos com uma qualidade de vida maior. Agora, secretário, em alguns casos a gente percebe que o adolescente, o jovem, ele já não atende mais ao diálogo, à conversa, a uma advertência, quer dizer, e acaba sendo inócua a ação do professor, do educador. Nesses casos, como é que a secretaria faz? Olha, daí a necessidade de diversificar o plantel de ações, as opções, tanto na questão pedagógica, como também com as diferentes formas de abordagem. Às vezes não é mais ali aquela forma de repreender tradicional, seja com advertência, seja mesmo com uma boa conversa. Às vezes, vamos supor, uma boa discussão crítica a partir de um circuito de cinema, de vídeos, que pode trazer como temas centrais essa questão do uso de drogas ou da violência e tudo mais. Às vezes é um outro tipo de atividade, mais com enfoque no esporte. Às vezes é uma atividade que aborde mais a questão cultural. Então é preciso saber chegar naquilo que sensibiliza, naquilo que toca, naquilo que dialoga com os jovens. E a juventude se transforma, assim como a sociedade se transforma, né? O jovem de ontem, como nós, já fala uma outra linguagem do jovem de hoje. Às vezes a gente acha que tem abertura, que tem diálogo, e você vê que os adolescentes, né, os pré-adolescentes, a juventude, sobretudo do ensino médio, tem uma outra cabeça, né, e a escola é a mesma. Agora, a escola tem grande dificuldade de se transformar e de acompanhar essa mudança de mentalidade e de comportamento da juventude. Tem uma questão também que é preciso se falar, é que às vezes os pais, a família, deixam muito a cargo do Estado a educação dos filhos. Exatamente. Né? É preciso se cobrar também da família. Na verdade é uma atuação conjunta. Então no escopo do Projeto Vida tem também as estratégias definidas para essa maior aproximação da comunidade escolar, os pais, as mães, também das escolas. Tem muitas iniciativas importantíssimas que as próprias escolas fazem voluntariamente, projetos de prática de esporte. Esse Projeto Vida também atua em 5 eixos temáticos,
é a questão da nutrição, da sexualidade, do combate às drogas e violências, da cultura de paz e da atividade física. Então, na atividade física, verificar, por exemplo, um exemplo de ação que a gente está sugerindo, propondo às escolas, fazer a medição coletiva de todos os alunos do índice de massa corpórea, estabelecer uma meta durante o ano de redução de peso, uma meta coletiva da escola, e acompanhando, praticar, promover atividades físicas 3 vezes por semana, além da educação física curricular, como, por exemplo, aulões de dança, caminhadas orientadas, enfim, coisas que tem um caráter também mais lúdico, mas também de prevenção e de promoção da saúde, que vai complementar o trabalho da educação física, inclusive abrir outras frentes de trabalho, né, para os professores licenciados, também para os professores bacharéis da educação física, enfim, é realmente uma iniciativa que agrega esforços já realizados, como esses projetos que eu mencionei no início, e que procura potencializar e otimizar os resultados para que a gente tenha uma redução mais rápida e mais consistente dos índices de gravidez na adolescência, nos índices de obesidade infanto-juvenil, da questão da nutrição, das práticas, dos hábitos saudáveis de alimentação, dos hábitos saudáveis de prática de atividade física, e assim realmente ter um ambiente mais salutar, partindo da escola para o restante da sociedade. Com relação ao ano letivo, secretário, que já começou tem alguns meses, eu tenho ouvido da população que a gente está sempre em contato com o público, reclamação de algumas escolas que estão com problemas na infraestrutura física, né, às vezes algum material que eventualmente falta. Como é que a secretaria está vendo isso? Vai dar tempo de fazer a reforma em algumas escolas sem prejudicar o ano letivo? Sim, na verdade a situação de reforma em escolas durante o ano letivo ela é uma constante, até porque nós estamos falando de uma rede de 660 escolas, Rogério, né? Então é impossível você trabalhar em recuperações, intervenções na infraestrutura, só naquele período de intervalo entre o final de um ano letivo e o outro, até porque esse é o período mais crítico de chuvas. Então se trabalha muito nesse período, mas não é possível fazer todas as intervenções de reforma, de adequação, de ampliação nesse período. Então é comum que uma escola ou outra, durante o ano letivo, interrompa suas atividades e readeque o seu calendário, mas sempre com o compromisso de cumprir os 200 dias letivos mínimos, as 800 horas aula, né? Não há nenhuma cabulação nesse sentido de encurtar o ano por conta que a escola passou algumas semanas com seus trabalhos interrompidos por reforma. Então hoje nós temos aqui em Rio Branco 6 grandes reformas, eu digo grande, aquelas reformas de grande porte, do valor acima de R$500 mil, e algumas poucas intervenções menores que não importam interrupção de atividades, né? E Cruzeiro do Sul, por exemplo, vou citar um exemplo, na sexta-feira nós demos ordem de serviço para a construção da nova escola de ensino médio, amanhã em Senador Guiomar, né, no restante da semana também em Chapuri, Brasileia, assinando ordem de serviço para a construção de novas escolas, algumas semanas atrás no Calafate, tem as da Cidade do Povo que já foram dadas no último trimestre do ano de 2013, então realmente um grande canteiro de obras que é permanentemente a educação estadual, seja na construção de novas escolas, seja na reforma e ampliação de outras unidades. Com relação ao transporte escolar, o tema voltou a ser discutido essa semana em função de uma notícia de que o governo do estado, a secretaria, poderia adquirir bicicletas elétricas, 5.000 unidades de bicicletas elétricas para serem distribuídas com alunos da zona rural. Perfeito. E aí se levantou vários questionamentos, porque a bicicleta elétrica não é projetada para um terreno tão irregular como um ramal, por exemplo, e aí não ia ter manutenção, quer dizer, ia ser um gasto que o retorno, o custo-benefício não valia a pena. Como é que está isso no âmbito da secretaria? Olha, essa questão, eu gostei como você abordou já no princípio, que você colocou, poderia, na condicional. Então o Estado fez uma licitação na modalidade de pregão para o registro de preço, para a formação de registro de preço, que é aquele tipo de licitação onde a administração pública não está obrigada a adquirir aquela quantidade máxima. O registro de preço tem a vantagem de você congelar um preço por um determinado período, né, que é o período de duração de validade da ata de registro de preço que decorre dessa licitação, e o Estado pode comprar ou não. Quem vai dizer se o Estado vai comprar ou não? A observância de um binômio muito importante, que é a conveniência e a oportunidade, a necessidade e a adequação. Ou seja, a bicicleta, tanto a elétrica quanto a convencional, ela já faz parte do Programa Nacional de Transporte Escolar, a convencional, e no caso do estado do Acre também a elétrica, no sentido de que ela é um meio importante de integração entre modais. No Acre a gente trabalha com transporte terrestre, de ônibus, e transporte fluvial, embarcações. E há determinadas situações de determinados alunos
que moram em distâncias que são distâncias intermediárias entre o máximo permitido para o deslocamento a pé e o mínimo recomendado para o transporte em veículo automotor. Então, nesses casos, é importante ter uma outra alternativa, que é a bicicleta. A bicicleta é utilizada em vários outros estados como veículo de transporte escolar, não há problema nenhum em relação a isso. Esse modelo dessa bicicleta que foi licitada, ela é resistente para os ramais, ela é adequada para esse... Agora, claro, há ramais que a condição de tráfego realmente é muito ruim, né, e há que se fazer essa avaliação. E aí se questionou também o preço, porque o valor total investido seria de 13 milhões e alguma coisa, convertendo isso na compra de ônibus, por exemplo, daria quase uma centena de ônibus. E se levantou esse questionamento também, do ponto de vista do custo, né? Falou-se também do preço, porque a unidade sairia por mais de R$2.000 e outras opções de mercado teriam um preço menor. Olha, o importante, bicicleta elétrica é mais ou menos como carro ou motocicleta. Tem várias marcas, modelos diferentes, especificações diferentes. O preço, o valor homologado, adjudicado na licitação é de R$ 2.700. O preço dessa mesma marca, compatível com esse mesmo modelo no mercado local, não sai a menos de R$ 2.699 ou R$ 2.800. Portanto, o preço da licitação é menor do que o preço do varejo local. Você vai achar a bicicleta elétrica mais barata? Sim, mas com a outra especificação, mais simples, mais singela, de uma outra marca. E assim como veículos, carros e como motocicletas, varia o preço de acordo com a marca, com o modelo, com a potência, né, com o ano de fabricação, com a especificação. Então, quanto a isso, o importante é dizer, o processo licitatório aconteceu de forma absolutamente transparente, atendendo aos princípios da legalidade, né, da publicidade. Retiraram o edital mais de 40 empresas, 3 empresas impugnaram esse edital e houve a fase de julgamento, uma empresa somente participou da fase final do pregão, se sagrou a vencedora. O preço é um preço compatível com o preço de mercado, menor que o preço daquela mesma bicicleta, da mesma marca, com as mesmas especificações, a mesma potência, e é uma coisa que vai trazer benefício para a comunidade. Conversando com alunos da zona rural, e esses dias tenho percorrido algumas escolas do município de Porto Acre, por exemplo, vistoriando obras e verificando situações pedagógicas de ensino-aprendizagem, checando os indicadores das escolas com nossos diretores, e a gente vê os alunos nos abordando e perguntando, e aí, quando vão chegar as bicicletas? Vou falar nisso, secretário. Então é algo que vem sendo desejado, né, pela comunidade da zona rural. No mês de abril agora, alguns secretários devem deixar os cargos porque serão candidatos às eleições deste ano. E aí o nome do senhor é um dos nomes ventilados, né, diante da possibilidade do senhor ser candidato a deputado pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, o senhor vai deixar o cargo agora no começo de abril? Olha, me afasto, Rogério, no dia 4 de abril, né? A gente já pode falar, tomara que não sofra nenhuma situação da justiça eleitoral. Vai deixar o cargo. Na verdade, eu vou deixar o cargo. Né? A confirmação de eventual candidatura só acontecerá em junho, né, a partir das convenções, mas há uma discussão bastante avançada no âmbito do partido, não só eu quanto outros colegas secretários, os nossos parlamentares estaduais que atualmente também detêm mandato, certamente todos dentro do Partido dos Trabalhadores concorrerão à reeleição. Faz parte da estratégia eleitoral definida pelo Partido dos Trabalhadores que não só os nossos parlamentares vão concorrer à reeleição, como seria salutar que alguns secretários de Estado se disponibilizassem, né? Coloquei meu nome à disposição do partido, houve encaminhamentos, deliberações nesse sentido, de forma que no dia 4 eu me afasto da Secretaria de Estado de Educação como pré-requisito, né? Como pré-condição. E se a candidatura vai se confirmar ou não, é o partido que vai dizer a partir das convenções. Muito bem, eu conversei com o secretário estadual de Educação, Daniel Zen. Obrigado, secretário. Obrigado, Rogério. Para você de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite, um forte abraço e até amanhã.